Bom dia, pessoal. Meu nome é Uchoandro, mas 99% das pessoas me chamam de Ucho, inclusive minha mãe. Então, se minha mãe me chama de Ucho, vocês podem me chamar de Ucho também, tá? Então, eu sou o responsável técnico do banco de óleos do Onofre Lopes desde 2008. Então, faz 18 anos que a gente está lá à frente do banco de óleos. Então, eu vou falar para você duas coisas. Primeiro, uma noção geral de funcionamento do banco de óleos, as funções, as contraindicações para ser doador de córnea, que existem algumas contraindicações, então eu vou passar para vocês. E depois eu vou entrar na parte mais prática, que é para falar como é feito o procedimento de retirada do globo ocular, tá? Segundo o padrão do banco de olhos. Então, só relembrando, né, como o Anderson já falou, a córnea é essa estrutura transparente que fica na frente do globo ocular, né? E o que é o transplante de córnea? É a substituição de uma córnea doente por uma córnea sadia. Basicamente é isso, é você tirar uma córnea que está doente e substituir por uma córnea sadia. Obrigatoriamente, na nossa legislação, a córnea tem que vir de um doador falecido. Tá? Então, por exemplo, o rim, você pode pegar o rim de um filho e transplantar para o pai, né? Fígado, você pode tirar um pedaço de fígado e transplantar intervivos. Córnea não. Córnea, obrigatoriamente, de acordo com nossa legislação, tem que vir de um doador que faleceu. Não pode haver transplante de córnea intervivos. Ok? E por que a córnea adoece que ela pode precisar de ser trocada? Como eu falei, ela é transparente. Se ela perde a transparência, você às vezes tem que trocar a córnea. Ela tem uma forma adequada, que é essa forma aqui, ó. Tá? Essa forma meio que circular, semicircular. Se você tem uma alteração na forma da córnea, você também pode precisar trocar. Ou se ela está perfurada ou infectada. Basicamente, são essas quatro coisas que você precisa trocar uma córnea. Ela não está transparente, ela não está com a forma adequada, ela está perfurada ou ela está infectada. São essas as razões pelas quais a gente precisa trocar a córnea. Então, por exemplo, Anderson falou de transplante óptico. Vocês podem ver que nesses dois casos, a córnea não está transparente. Ela está com uma mancha aqui e está com essa mancha aqui. Então, quando você vai fazer o transplante no caso desse, o que é que você quer fazer? Você quer fazer com que a córnea se torne transparente de novo, ou seja, você coloca uma córnea transparente para a pessoa voltar a enxergar. Então, quando você faz isso, transplante óptico, porque a razão que você faz o transplante é para a pessoa voltar a enxergar. Então aqui, você não pode trocar uma córnea ruim por uma mais ou menos. Aqui você tem que trocar uma córnea ruim por uma córnea Gisele Bündchen, tá certo? Tem que ser uma córnea muito boa mesmo. É o que a gente chama de transplante óptico. Então você já está vendo que para transplante óptico tem que ser uma córnea melhor. Não pode ser qualquer córnea, né? Aqui, ó, isso aqui é uma doença chamada ceratocone, um ceratocone avançado. Veja o paciente olhando para baixo, essa córnea, a pálpebra se deforma pouco, porque a córnea empurra para baixo pouco. Mas como essa córnea está deformada, olhe, quando o paciente olha para baixo, como é que a pálpebra fica? Então isso é um ceratocone avançado. Não tem como o paciente estar enxergando bem com uma doença tão avançada assim, uma córnea tão deformada. Então se você optar por fazer transplante nesse paciente, você vai fazer para ele enxergar melhor. Mais uma vez, transplante óptico. Tá? Então, córnea 100%, córnea boa, tem que ser córnea boa aí. Já aqui é outra coisa. Veja bem. Veja como o olho está inflamado, tem essa mancha branca aqui, isso aqui é uma infecção. Isso aqui é uma bactéria ou um fungo que invadiu a córnea e está causando um processo infeccioso. Sempre o tratamento, nesses casos, você tem que fazer um tratamento clínico. Você usa antibiótico, você usa antifúngico. Só que, às vezes, a despeito de você estar fazendo o tratamento, a infecção continua avançando. Então, ou você toma uma medida mais agressiva, ou o paciente vai perder o olho. Então, o que é que você faz? Você tira toda essa córnea que está infectada e coloca uma córnea nova. Então, qual é o objetivo desse transplante? É você curar uma infecção que está aqui, tá? Então, nesse caso, chama-se transplante terapêutico, porque você quer curar aquela infecção que você não está conseguindo controlar. Tem que ser uma córnea filé? Não, aqui pode ser qualquer uma, porque você quer tirar uma infecção, né? Então, é o chamado transplante terapêutico. E o tectônico
é um caso de perfuração. É como o Anderson falou, é para você manter a estrutura do globo ocular. Aqui está uma perfuração. Às vezes, essa aqui é uma perfuração pequena, você às vezes consegue controlar de outras maneiras. Mas quando é uma perfuração grande, você tem que tirar aquela córnea perfurada e colocar outra no lugar. Aí a gente chama isso de transplante tectônico. Mais uma vez, não é obrigado ser uma córnea muito boa. Pode ser qualquer córnea, que desde que seja saudável, pode ser qualquer córnea. Então é o que a gente chama de transplante tectônico. E por que é importante a gente saber disso? Porque lá no banco de olhos, a gente classifica essas córneas. Quando tem uma doação, a gente classifica. Não, essa córnea aqui pode ser usada em transplante de óptico. Não, essa aqui só pode ser usada em casos de urgência. Né? Então, e o cirurgião, quando vai solicitar a córnea, ele também diz, eu quero uma córnea tal, eu quero uma córnea para tectônico porque eu estou com a máxima urgência. E aí, ele vai receber aquele tipo de córnea. Ok? Pronto. Duas legislações que vocês têm que saber. São essas duas aqui. A RDC da Anvisa de 2022 e a portaria do Ministério da Saúde de setembro de 25. Tá certo? Então, essas são as portarias que regulamentam o funcionamento de todo o sistema de transplante. A RDC é só de banco de tecidos oculares, mas essa do Ministério da Saúde é de todo o sistema de transplante. Qual é o problema? Existe algum conflito entre elas. As duas estão válidas. Tem coisas que a RDC da Anvisa é mais rigorosa, essa outra portaria é menos rigorosa. A gente espera que dentro de um futuro próximo haja uma portaria única de consolidação, porque a gente está, no momento, tendo que seguir duas legislações. Tá? Mas, por enquanto, são essas duas que estão em vigor. Então, toda córnea, elas estabelecem que toda córnea, antes de ser transplantada, tem que passar por um banco de olhos. Então, não pode... Por exemplo, a pessoa doa um coração. Você tira o coração do doador e transplanta no receptor. Córnea não pode ser assim. Córnea, obrigatoriamente, tem que passar por um banco de olhos para receber processamento e ser avaliada. É como um banco de sangue. Ninguém transfunde um paciente de um paciente para o outro. A córnea é a mesma coisa. Tem que passar pelo banco, que é quem vai garantir a qualidade daquele tecido. Então, o que é que o banco de olhos faz? A gente é responsável para garantir que aquela córnea não vai causar nenhum mal ao receptor. Então, a gente garante a qualidade de todo o processo. Tá? Então, por exemplo, vocês, enquanto equipe de captação, vocês só podem existir se o banco de olhos emitir o aval que vocês estão capacitados, receber o tratamento, treinamento adequado, porque a gente é quem garante todo esse critério de qualidade. Também a gente faz análise da sorologia. A gente também faz o banco de olhos. A gente tem uma equipe que funciona 24 horas, que a gente faz captação de toda a doação que tem na Grande Natal e faz a reconstituição do doador. A gente também recebe tecidos de equipes autorizadas. Então, vocês vão receber uma autorização para fazer captação. Então, eu só posso receber tecido de vocês se a equipe de vocês forem autorizadas pelo Ministério da Saúde, que vai ser. Né? Então, a gente pode receber também. Aí a gente avalia, preserva, armazena os tecidos oculares e depois, quando a gente manda a córnea, a gente manda para o cirurgião, junto com a córnea, todas as informações do doador. A idade, de que ele morreu, resultado de sorologia, tudo isso vai, porque quem é o responsável final pela utilização do tecido é o cirurgião. Então, o cirurgião, quando ele vê tudo aquilo, ele diz, não, eu não quero usar essa córnea, ele tem todo o direito de negar aquela córnea. Mas eu tenho que fornecer para ele todas as informações para que ele possa decidir se ele pode ou não, se ele quer ou não utilizar aquela córnea. Tá? Então, tem algumas instituições que estão envolvidas no transplantes. A Central de Transplantes, que é quem coordena todo o sistema a nível estadual. Tem o SNT em Brasília, que coordena do Brasil todo, mas cada estado tem a sua central estadual, Centrais Estaduais de Transplante, que ela coordena todos os transplantes de órgãos e tecidos a nível estadual. São ela também quem controla a fila, tá? A fila de transplante, quem controla é a central. Tem a OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos, que são eles que fazem entrevistas em alguns hospitais em busca de doadores de tecidos e de doadores de múltiplos órgãos também. Tem as equipes de captações intra-hospitalares, né, que no caso são vocês, cada hospital tem que ter uma equipe dessa. O banco de olhos, que eu já falei, e os centros transplantadores, que são quem executam os transplantes. Então, por exemplo, se um paciente precisa de transplante, a quem ele deve procurar? A um centro transplantador. O paciente que vai precisar de um transplante,
Não é para ele ir no banco de olhos, nem na OPO, nem na central de transplantes. Ele vai falar com um cirurgião de transplantes em um centro transplantador, que são aqueles 5 que Anderson falou. Se o médico vê que ele precisa de um transplante, o próprio médico inscreve na lista de espera, tá certo? E o paciente passa a esperar por um transplante. Quando chega uma córnea, o banco de olhos notifica a central de transplante vê na lista e faz, esse paciente é de Dr. Anderson no Hospital de Olhos de Parnamirim. Aí notifica Anderson, notifica o banco de olhos, e Anderson vai pegar a córnea lá no banco de olhos para fazer o transplante aqui. É assim que funciona o sistema. Pronto, então aqui vamos ver, isso aqui é extremamente importante para vocês. Quem é que não pode doar córnea? Tá certo? Então isso aqui são as contraindicações para uma pessoa receber córnea. Ou seja, é quando há um risco de o receptor receber alguma doença transmitida pelo transplante. Tá? Então, se você não sabe por que aquela pessoa morreu, morte de causa desconhecida, você não pode usar aquela córnea. Tá? Então, às vezes, o que é que a gente faz? A pessoa morreu, uma suspeita de um infarto agudo do miocárdio, mas o médico mandou para o SVO. Então, você pode captar e fica esperando o resultado do atestado de óbito após o serviço de verificação de óbito. Ah, ele morreu de um infarto. Beleza, você pode usar. Não, ele morreu de uma encefalite bacteriana, né? Uma infecção cerebral. É contraindicação. Aí a gente não usa aquela córnea. Tá? Então, morte de causa desconhecida, hepatite viral aguda, sepsemia, doença pelo vírus da raiva, AIDS, a doença de Creutzfeldt-Jakob, que é uma doença priônica, que é a variante humana da doença da vaca louca, tá? Então, Creutzfeldt-Jakob, panencefalite esclerosante subaguda, que é causada pelo vírus do sarampo, rubéola congênita, aí vem uma coisa, neoplasias malignas, só tem 2 tipos de neoplasias sistêmicas que são contraindicações, leucemias e linfomas, tá? Nenhum câncer de tumor sólido é contraindicação, então, câncer de mama, câncer hepático, câncer de intestino, não tem problema, desde que não tenha metástase para o olho. Se não tiver, ele pode ser. Pacientes que fazem hemodiálise crônica também não podem ser doadores. Aí, depois eu vou mostrar para vocês a incompatibilidade dessas 2 portarias. Essa aqui é a da Anvisa, que eu falei para vocês que ela é mais rigorosa. Tá? Encefalite viral, tatuagem, maquiagem definitiva, piercing nos últimos 12 meses. Tá certo? Não pode. Tem que ser mais do que 12 meses. A legislação diz, se a tatuagem ou piercing foi feito em um local credenciado pela vigilância sanitária, são 6 meses. Só que é muito difícil você saber se onde aquela pessoa que já morreu fez a tatuagem foi feita num local assim. Então a gente considera 12 meses para todo mundo. Tá? Doença neurológica de diagnóstico indeterminado. Então, Alzheimer, Parkinson, todas essas doenças que você não sabe qual é a causa daquela doença, também não pode ser doador. Endocardite bacteriana e sorologia positiva para AIDS, hepatite B, C ou HTLV. Então, obrigatoriamente, a gente faz sorologia desses doadores para isso. Se esses exames dão positivos, aí a gente não usa a córnea. Tá? Então, a gente tem, em média, 30% de descarte de córneas aqui no nosso estado. Em alguns estados chega a ser a 45%. Então, por isso que não é assim, cada doador são 2 transplantes, não, porque você tem 30% a 40% de perda daquelas córneas. Por isso que a gente tem que captar muito para poder a fila andar. E pacientes com tumores oculares também não podem, né? Cirurgia ocular é uma contraindicação relativa. Ah, ele já se operou de miopia, já se operou de catarata, já se operou de retina, de glaucoma. Muitas vezes você não pode usar aquela córnea para transplante óptico, mas você pode usar para transplante tectônico. Então, por isso que é uma contraindicação. É importante que o banco de olhos saiba dessa cirurgia ocular prévia, mas não é uma contraindicação absoluta. Você pode usar em alguns casos especiais, como naqueles casos de urgência. Oi. Nessa última eu vou até depois mostrar, mas nessa outra portaria do Ministério da Saúde que saiu agora, diz que se ele teve sepsemia, tratou uns 4 ou 5 dias de antibiótico, começou a melhorar os exames de sangue,
ou seja, ele estava saindo da sepse e ele morre, então teoricamente você pode usar. Então ele não classifica como contraindicação absoluta, mas para você olhar, é um sinal de alerta para se usar ou não aquela córnea. Por isso que a gente está torcendo que haja uma consolidação, porque as duas estão valendo, entendeu? E uma é mais rigorosa do que a outra. Como é? Não tem essa possibilidade. Pronto, aí aqui, ó, aqui é a portaria do Ministério da Saúde. Eles já são, a lista deles já é bem menor. Então eles só dizem, são contraindicações absolutas. Soropositividade para HIV, soropositividade para hepatite B e hepatite C. Já não tem HTLV, tá? Então, nessa nova portaria, eles já dizem que já não vai precisar a gente fazer sorologia para HTLV. Mas como a outra portaria ainda está valendo, a gente continua fazendo. Mas a partir do momento que houver uma conjunção de portarias, provavelmente HTLV a gente não vai mais precisar fazer. Infecções bacterianas, virais, fúngicos ou parasitárias, também isso aí já é do outro. Aí aqui entra uma coisa que não tem no outro, tuberculose. Tuberculose ativa não estava da Anvisa, mas está nessa portaria. Então a gente tem que estar em vigor, a gente tem que usar. E causa suspeita de doenças por prions, que é a doença de Creutzfeldt Jakob, que também está na outra. E aqui alguns riscos de transmissão, né? Que não é contraindicação, mas você tem que usar. Então, relação sexual desprotegida, uso de drogas injetáveis para fins não terapêuticos, múltiplos parceiros sexuais, pessoa que foi presa por no mínimo 72 horas, também não é contraindicação, mas você tem que ter uma análise mais detalhada. Atividade sexual que recebeu dinheiro para isso. Criança com 18 anos que nasceu de mãe portadora, 18 meses que nasceu de mãe portadora de HIV, hepatite B ou hepatite C. Criança que a mãe tem HIV e está sendo amamentada. Então, tudo isso não é uma contraindicação absoluta, mas você tem que olhar com cuidado, procurar outros fatores de risco antes de liberar aquela córnea. Então, depois que você faz isso tudo, tá? Então, aqui, mostrando, depois vai ter uma aula só sobre isso, aqui eu vou mostrar só o que a gente faz lá no banco de olhos. Então, a gente faz a enucleação, reconstitui o doador, depois que aí o trabalho de vocês vai terminar aqui, na reconstituição. Aí vocês acondicionam o tecido e mandam para o banco de olhos. Então, quando chega lá no banco de olhos, a gente avalia na lâmpada de fenda. Aqui é uma câmara de fluxo laminar, que é como se fosse um mínimo centro cirúrgico, que é onde a gente separa a córnea do globo ocular e coloca nesses frascos de conservação de córnea. Tá? Então, é aqui. Vocês veem como faz tempo que eu estou no banco de olhos. Ó. Vocês veem como faz tempo que eu estou lá. Como faz tempo. Essas duas geladeiras, a Anvisa mandou a gente trocar, tem que ser outra, então é umas outras que a gente tem lá. E depois a córnea fica nesse líquido de conservação, tem que ficar em temperatura entre 2 e 8 graus. Nessa parte agora de acondicionamento eu vou detalhar mais. Quanto tempo ela pode ficar? 14 dias. Até no máximo 14 dias. Dentro dessa solução. Mas é padrão ou não? É porque a validade do meio de preservação é 14 dias. Então a gente usa o máximo de tempo que eles permitem. Até 14 dias. Só que quanto mais cedo você fizer, melhor. Quanto mais tempo ela passa dentro desse meio de preservação, ela vai perdendo qualidade. Então você transplanta uma córnea com 2 dias de meio de preservação, ela tem uma qualidade. Você transplanta já no 14º dia, apesar de estar na validade ainda, ela perde um pouco da qualidade sim. Nesse meio de preservação ele tem antibiótico e tem também nutrientes para a córnea, para manter ela funcionando. Então, o que a gente quer é que desde a graduação termine assim. O paciente antes que estava com esse leucoma, passa o transplante e recobre a visão. E para isso a ajuda de vocês é essencial. Quanto tempo começa? A córnea não tem vaso sanguíneo, então a cicatrização dela é muito lenta. Então, depende muito da idade do receptor. Com pessoas mais jovens, que ela cicatriza mais rápido, a gente começa a tirar pontos em torno de 3 a 4 meses.
Já em indivíduos mais idosos, às vezes eu espero até 6 meses para começar a retirar os pontos. Tá? Então tem que ser ponto inabsorvível, não pode ser fio absorvível, né? Tem que ser... Fica com... Exato. Ele já está enxergando no dia seguinte, assim, o 10 dias depois, bem melhor do que antes. Mas o resultado final de um transplante penetrante, que é esse aqui, é em torno de 1 ano. Em torno de 1 ano. Se não rejeitar. Mas geralmente eu vi que quando é feito por completo, né, a rejeição É maior. Não, completo é maior. É. Pronto. E vamos falar agora aqui sobre a enucleação própria. Então vamos falar sobre enucleação, acondicionamento, transporte e avaliação do globo ocular e preservação. Aí, esse material Tem? Tem sim. Ó, na verdade, os cuidados com a captação já começam antes do processo de captação. Então, quem aqui já trabalhou no UTI, vocês já viram que pacientes que estão com afundamento do nível de consciência, rebaixamento de consciência, eles ficam com o olho aberto. Né? Então, é muito comum. Então, a medida melhor que existe para isso, você pode pingar lubrificante de hora em hora, pode pingar um tubo de Regencel. A melhor coisa é botar um micropore fechando o olho. Essa é a medida mais efetiva para você proteger a córnea. Tá certo? Porque a exposição abre, a córnea fica aberta, resseca, gera uma reação inflamatória. Dá um infiltrado inflamatório que é sinal de descarte. A gente não pode usar essa córnea. Então, a prevenção, a captação, na verdade, começa antes mesmo da equipe chegar lá. São cuidados básicos de enfermagem. Fechar os olhos do paciente que está em morte cerebral, ou em coma, pelo menos, mesmo que ele não vá ser doador de córnea. Se ele por acaso, não está em morte cerebral, mas está em coma profundo e depois melhora, se o olho fica aberto, ele vai ter uma deficiência visual depois. Tá certo? Então, os cuidados começam, cuidado básico de enfermagem, fechar o olho do paciente. Então, chegou os materiais que você precisa para fazer a captação. Então, tem a caixa de material que você leva gaze, povidine, tá certo? Fio de sutura, tem uma caixa do material que você vai usar no procedimento. A caixa térmica para transporte, essa caixa ela tem que estar entre a temperatura 2 e 8 graus, assim como a geladeira. E ela tem que ser feita validação periódica. O que é fazer validação? É você ver quantos gelox você vai colocar ali dentro, para saber quantos gelox você vai precisar para atingir essa temperatura, que não pode ficar abaixo de 2 nem acima de 8. Então você tem que fazer um teste nessa caixa antes de usar, para saber quantos gelox você vai precisar, quanto tempo ela mantém aquela temperatura, de entre 2 e 8 graus, e para saber também, se por acaso ela destampar, quanto tempo a temperatura sobe e quanto tempo após você tampar ela volta ao normal. Então tudo isso tem que ser avaliado antes de usar. Os paramentos, então, leva capote, gorro, máscara, tudo, como se fosse uma cirurgia no vivo, e o instrumental cirúrgico, tá? Então, essa aqui é a caixa de material, que vai compressas de gaze, os frascozinhos onde os globos oculares vão ser transportados, que são estéreis, luvas, seringa de 10 ml, povidine, soro fisiológico e agulha e tubo para coleta. O material, o blefarostato, que é o que você abre a pálpebra, tá? Tesoura de conjuntiva, tesoura de tenotomia, pinça de conjuntiva, gancho de músculo, pinça mosquito, tesoura de enucleação e porta-agulha. Tá? Então, esse é o material básico para você fazer a captação. 2 cubas, uma com soro fisiológico, outra PVPI, compressas de gaze, seringa, né, e agulha para fazer a punção. Então, aqui o material para fazer a punção, porque não pode colher sangue em doador já falecido, não pode colher sangue de via periférica, tem que ser de via profunda. Jugular, interna, subclávia, femoral ou intracardíaca. São as fontes. Geralmente o suco tem que ter 10 10 ml. Normalmente a gente colhe 2 frascos de sangue. Então você se paramenta, ó, mesma coisa. Esse tudo ali, ele tem
É DTA. É. Para conservação. Para evitar a coagulação. E é muito comum não, é relativamente comum você ter hemólise nesses casos, porque o sangue já está ali às vezes parado há muito tempo. Sim, uma coisa, antes eu falou muito bem, são 6 horas após a parada cardíaca para você fazer a retirada. Se o corpo estiver refrigerado, 12 horas, mas por exemplo, ele ficou 4 horas em temperatura ambiente, você não ganha mais 12 horas não, você ganha só mais 8 horas se você refrigerar o corpo. Entendeu? Então, aí ele passou, se ele morreu e colocou na geladeira, são 12 horas. Mas se ele passou 3 horas fora da geladeira, depois foi para a geladeira, aí, então você só fica com 9 horas. Né? Então, você tem que somar o tempo total do óbito, certo? Então você se paramenta, né, com máscara, gorro, luva, tudo como se fosse uma cirurgia asséptica. Isso aqui é importantíssimo. Saber que aquele doador que a família assinou o termo corresponde àquele cadáver. Porque às vezes você chega no necrotério, tem 3 ou 4 corpos assim, tá certo? Então, já aconteceu aqui, graças a Deus, nunca aconteceu, mas já aconteceu em Sorocaba, por exemplo, de captarem do doador errado. Isso lá uns 20, 30 anos atrás. Aí isso dá uma repercussão muito negativa. Transplante é o seguinte, você tem a família doa, e ela fica satisfeita com a doação, ela vai falar bem da equipe e isso vai render uma outra doação. Tá? Já tem estudos sobre isso. Quando uma doação é bem sucedida e a família fica satisfeita, você ganha uma outra doação pelo boca a boca. Mas se a família tem uma experiência ruim, você perde 10. Porque a notícia ruim se espalha mais. Então, quando acontece uma coisa negativa, aquela doação ruim que a experiência ruim que a família teve, você perde 10 doações. Então, isso já tem estudos mostrando isso. Então, por isso que tem que ter os cuidados. É esse o doador mesmo? Não sei. Acontece muito, não, a família disse por telefone que doava. Cadê lá no papel? Não, mas ela está vindo agora assinar. Não faça. Só faça quando tiver tudo bonitinho, assinado, porque muda. Nesse caminho as coisas mudam e se você faz a captação sem ter assinatura, dá problema. Tá? E aí se faz o exame físico, né, do doador, procurando sinais de uso de drogas, tatuagens, faz um exame físico do globo ocular. Nitidamente um olho desse você não pode captar, tá? Infectado com a conjuntivite, então é importante fazer a avaliação do globo ocular também. Você procura aqui uma cicatriz de córnea, icterícia, hematomas. Hematoma não é que aquilo vai contraindicar a doação, mas por exemplo, o familiar não viu o potencial doador. E ele teve um acidente e está com o rosto todo deformado, cheio de hematoma. Antes de você fazer qualquer coisa. Aí você vai lá, na melhor das intenções, faz o globo ocular, a família chega a ver o rosto do doador daquele jeito. Vai dizer que foi você que captou e que causou aquilo nele. Então o ideal nesses casos com hematoma é que chame a família antes. Olha, eu não fiz nada ainda, só quero que você veja como está o rosto dele, para saber que não fui eu que causei aquele estado. Porque aí com isso você antecipa problemas futuros. Tá? Então, o rosto muito desfigurado, é sempre prudente pedir para a família olhar antes, para ter certeza que não foi você que causou aquilo. Então, antes de começar a captação, primeira coisa é colher sangue. Não conseguiu sangue, não pode captar. Tá? Porque sem sangue você não faz sorologia, e sem sorologia você não pode usar o tecido. Então, primeira coisa, colher sangue. Importantíssimo identificar a amostra. Quem faz o nosso exame de sangue é o Hemonorte. Então tem que escrever o nome do paciente, a data que foi captada, tudo direitinho, uma identificação bem direitinho, bem legível, porque senão eles não recebem lá no Hemonorte as amostras sanguíneas. Aí depois disso você levanta a cabeça, porque aí você diminui o risco de sangramento. Posiciona o material, porque normalmente não tem ninguém para lhe ajudar, então você posiciona o material de uma maneira que você consiga ficar fazendo a cirurgia. Primeira coisa, você vai irrigar os olhos com soro fisiológico, para tirar ali a areia, alguma coisa que tenha. Então, um pouquinho de secreção, você lava, também dentro do olho. E aí, a antisepsia é feita na pele com PVPI a 10%.
e você pinga uma gotinha de PVPI aquoso no globo ocular. Dentro. Pode usar para facilitar PVPI aquoso 5% fora e dentro. Não tem problema nenhum. Porque, em vez de você ter 2 PVPI, faz só o 5% e com ele você faz a antisepsia da pele e pinga também uma gota dentro do globo ocular. Tá? Aí você troca de luz, aí coloca, agora você vai para a parte estéreo do procedimento. Aí você coloca a luva estéreo, posiciona o material, então coloca campo cirúrgico. Depois coloca o blefarostato para manter o olho aberto. E aí você vai começar o procedimento cirúrgico. Se lembra que Anderson falou que tem a conjuntiva, que é a primeira camada que recobre? Pronto. Aí você vai fazer a peritomia, que é que você cortar a conjuntiva 360 graus. E o ideal é que você corte o mais próximo possível da córnea, para que aquela conjuntiva não vá junto com o globo ocular, porque vai facilitar o nosso trabalho lá no banco de olhos. Então corta assim bem rente, 360 graus, aí você fez o primeiro acesso. Depois, a gente vai cortar a segunda membrana, que é a cápsula de teno. Então tem a tesoura maior, que é a de tenotomia. Deixa eu ver se aqui tem... Pronto, essa foto do músculo, ó. Esses aqui são os 4 músculos principais: reto superior, reto inferior, reto medial e reto lateral. Então você vai com a tesoura de tenotomia e abre aqui, ó, corta a teno aqui, aqui, aqui e aqui, nesses 4 quadrantes. Por quê? Porque você cria um espaço que depois você vem com um gancho para pescar esse músculo. Então você não precisa abrir a tenotomia aqui, você coloca nesses 4 quadrantes aqui, que é para depois você entrar com um gancho para retirar, tá? Que é justamente isso que ele está fazendo nessa foto aqui. Tá? É justamente isso que ele está fazendo. Ele vai nos quadrantes, cria um espaço para depois ele entrar com o gancho. Então nós temos 6 músculos, mas os que a gente tem que se preocupar são com esses 4 músculos horizontais e verticais. Os oblíquos, eles são músculos mais frágeis que você não precisa se preocupar com eles isolar não, que precisa só isolar esses 4 músculos. Tá? Então, como é que a gente faz? Você está vendo aqui esse ganchinho? Ó? Você entra por baixo, pega o músculo, corta com a tesoura. Começa pelo reto inferior. Depois, mesma coisa, reto medial. Entra com gancho, corta aqui. Depois, com reto superior, mesma coisa. Pega o músculo e corta. Quando chega no reto lateral, tem uma particularidade. Aqui a gente não usa aquela colherzinha, Anderson. A gente faz o seguinte, a gente pega uma pinça mosquito, prende o músculo e corta o músculo atrás da pinça. Aí você está segurando o músculo e o globo ocular com sua mão. Aqui o globo está fixo com sua mão. Com a outra mão, você vai com a tesoura de enucleação atrás do globo ocular, o mais posterior possível, e corta o nervo óptico e os outros músculos que têm alguns tecidos de conexão. Vai ter um vídeo depois mostrando isso tudo, então vai ficar mais fácil. Tá? Então depois você entra com a tesoura, ó, você está segurando aqui o músculo com essa mão, você entra com a tesoura, o nervo óptico fica posterior e medial, você vai lá e corta. Tá? Então você corta depois a gordura e os tecidos e você fica com o globo ocular na sua mão. Hã? Não cai. Não tem risco de cair, exatamente. Porque aí você fica com o globo o tempo todo, porque às vezes quando você corta, ele pula. Ele cai. Com a pinça não, você fica segurando, entendeu? Aí depois existe uma maneira. Com a tesoura de tenotomia você corta mesmo. A sequência é aquela que eu mostrei. Inferior, medial, superior, lateral. Você prende, aí você puxa para a lateral para entrar com a outra tesoura medialmente, que é uma tesoura maior, que é a tesoura que vai cortar o nervo óptico. A tesoura de enucleação. Aí você entra pelo lado medial. Certo? Lógico, se você for... Não, mas se você trocar não vai ter problema nenhum. É tudo questão de padronização. O importante é que o último seja o reto lateral. Isso aí é o importante. O reto lateral tem que ser útil, que é o que você prende com a pinça, você puxa o globo ocular para a lateral para dar espaço de você entrar com a tesoura. Mas tem captador lá no banco que prefere entrar pela lateral. Aí, isso vai do gosto de cada um. Mas a maneira mais lógica é essa. Parece que é brincadeira, mas existe até uma maneira correta
de vocês formarem esse cachecol com gaze, de enrolar o globo ocular para o globo ocular ficar estável dentro dos frascos aqui. Tá? Então, até isso existe uma maneira correta aqui no treinamento. Hã? Soro fisiológico. Só umedece a gás com soro fisiológico, é. E aí, ó, ele quando fica aqui dentro, ele fica acolchoado e o globo ocular fica estável. Não, você umedece depois. A gente tem aqueles frasquinhos que esse passa aqui, ó. Câmara úmida. A gente vai, pega, coloca aqui dentro e molha com soro fisiológico. A córnea. É, exato. Danifica o tecido, exato. Tá? Aí a gente coloca soro fisiológico, né? Pronto. Essa identificação aqui está totalmente errada, tá? Tá certa só no sentido que tem que ser no corpo do frasco e não na tampa. Identificar se é olho direito ou esquerdo, mas tem que conter o código que recebe quando tem uma doação, o código. Tem que ser olho direito e tem que colocar o código do doador. E pode colocar até o nome também, mas tem que ter o código e se é direito ou esquerdo. E tem que ser no corpo. Não é só olho direito e olho esquerdo, não. Porque às vezes você tem 3, 4 doações. Se você não colocou identificação, como é que você vai saber de quem é que você aquelas córneas? Né? Então tem que ter a identificação do doador. Reconstituição. Então existe uma maneira de você dobrar a gaze, que ele fica com essa forma parecida com a do olho, coloca dentro da cavidade orbitária. A gente usa sutura, né? De modo que o nó fique para dentro, então você fecha bem direitinho, mas pode ser usado também cola super bonder. Mas às vezes que a gente usou cola, deu mais trabalho, porque ela começa a colar na sua luva e você não consegue mais depois trabalhar. Então lá a gente só usa sutura. E aí a gente restabelece como era antes. Tá? Então aqui um videozinho que vai resumir tudo que eu falei. Já está entrando. É um vídeo do Banco de Olhos de Sorocaba. Então, primeira coisa, coleta de sangue. Levanta a cabeça. Prepara o material para fazer a antisepsia. Então, a irrigação. Essa parte vocês podem fazer com luva de procedimento, não tem problema. Não precisa ser luva estéreo aí, não. Tá? Então, nessa época, não se pingava o povidino aquoso. Foi uma coisa que se começou depois da pandemia de Covid. Prepara o instrumental, campo cirúrgico. Coloca o bléfaro. Aí ele está fazendo a peritomia, ó, 360 graus, cortando a conjuntiva. Pronto. Aí ele vai fazer a tenotomia, ó, nos 4 quadrantes, ó. Ele abre, vai com essa outra tesoura, abre, para criar espaço para depois entrar com os ganchos. Então tá aí, ele vai nos 4 quadrantes e faz essa divulsão. Né? É isso aí, e aí no último quadrante. Aí agora ele vai vir com gancho e vai pescar o músculo. Ó. Ele entra com gancho, pegou o músculo. Bem fácil de pegar. Cortou. Depois vai reto medial. Depois reto superior. E por último, ó, vai com a pinça Kelly, prende o músculo, você está com o músculo na mão. O olho não vai cair agora mais, que você está segurando. Aí você corta, ó. E aí entra com a tesoura pelo medial, essa tesoura de enucleação, e corta o nervo óptico lá atrás. Tem que ter cuidado para não cortar muito rente. É bom ir lá atrás mesmo e cortar. Aí, agora você tá com. Você puxa o globo ocular.
E aí corta o restante dos tecidos que ainda prende. Aí nessa hora aí você corta também os músculos oblíquos. Pronto. Aí ele vai enrolar, ó. Vai enrolar o globo ocular nesse cachecolzinho. E coloca dentro do frasco, que é aquele frasco de coleta de urina, só que é estéril. Coloca o soro fisiológico. Eu acho que nessa época ele ainda pingava antibiótico, que a gente não usa mais. A gente só usa mesmo o povidina e a coisa. Aí ele tá pingando antibiótico, que essa parte a gente não faz mais. Se você pingou o povidine lá dentro do olho, não há mais necessidade de usar antibiótico. Aí ele vai fazer o restabelecimento da aparência, ó. Então tem a maneira correta de se dobrar a gaze. E aí faz a sutura, entrando por dentro para que o nó fique para dentro. Vai suturando a pálpebra. Normalmente 3 pontos são necessários para você conseguir uma boa oclusão. Seis zeros, a gente usa lá seda 6. Seda 6, né, Kelly? Cadê Kelly? Né, Eliane? É seda 6. Aí, alguns formulários que tem que ir junto com a córnea. Informações sobre a doador, então, preenche mostrando a identificação do doador, alguma coisa sobre o histórico clínico, de onde vocês escolheram o sangue e certificando que vocês retiraram o globo ocular daquele doador. Então, isso é um formulário, informações sobre a doação. Isso aí tudo a gente fornece. Aqui é um formulário de entrevista sobre hábitos de vida e história ocular do doador. Então, pergunta se ele fez cirurgia, pergunta vacina, tratamento, doenças que ele possa ter. Então, tem tudo que ser preenchido. E no outro lado dessa mesma folha é o exame físico do doador, tá certo? Que tem que ser preenchido também. Vocês preenchem sobre o exame físico. Se vocês encontram alguma alteração, marca aqui e depois assina. E aqui a descrição do ato cirúrgico, a descrição da enucleação, descrevendo se você fizer enucleação uni ou bilateral, e aqui são os passos de uma enucleação normal e se houve alguma complicação durante o procedimento. Ok. Naquela RDC da Anvisa tem uma seção que trata como deve ser o acondicionamento e o transporte do tecido ocular. Isso aqui é uma fotografia da portaria, mas na RDC da Anvisa tem um capítulo que cuida só disso. Tá? Mas basicamente temperatura entre 2 e 8 graus Celsius. Tem que ter esse suportezinho de acrílico para que o globo ocular não fique em contato direto com o gelo. Não pode ter o contato direto do frasco do globo ocular com o gelox, tá? Então tem que ter uma separação, temperatura adequada, ele está estável. Aqui o termômetrozinho, né? Tem que estar termômetro. E as caixas têm que estar identificadas. Essa aqui é a nossa caixa de transporte de sangue, tá? E aqui do tecido ocular humano. Estão dizendo a quem aquela caixa pertence e qual o conteúdo dessa caixa, né? Então aqui é a amostra sanguínea e aqui o tecido ocular humano. Então, aí chega, pronto, então a parte de vocês termina aqui. Essa quando é feita a coleta, né? Então, aí, por exemplo, essa caixa, o sangue só vai servir mesmo só para aquele que você captou naquele momento. Não pode ser rolado com outro dentro, somente. Você pode, se você fizer 2 captações simultâneas, podem ir os 2 na mesma caixa, desde que perfeitamente identificados. Pode ir os 2 na mesma caixa, sem problema, entendeu? Aí a caixinha vai para o Hemonorte e a caixa maior vai para o banco de olhos, que é onde a gente vai fazer o processamento do tecido lá. Então eu vou mostrar para vocês, a parte de vocês terminam aqui, aí lá no banco de olhos eu vou só mostrar o que é feito lá até a córnea ser liberada, né? Então, o globo ocular é avaliado na lâmpada de Fender, aquela mesma foto, tá? Então, aqui a lâmpada de Fender, que é um microscópio que a gente tem até 40 vezes de aumento. Então, a gente avalia o globo ocular para saber se ali, às vezes, o olho humano não consegue perceber alguma alteração que tenha na córnea. Então, às vezes, está infectado que você não consegue ver a olho nu. Aí, aqui a gente consegue ver.
Mas não, essa aqui não vamos nem preservar, não vamos, já descarta a partir daí, tá? Mas se decidiu pela preservação, né? Então você pode ver um negócio desse no microscópio, pode ver um infiltradozinho desse aqui que pode ser uma infecção. Então você pode ver essas coisas e já nem colocar na solução. Mas se você decide pela captação, então a gente faz a preservação, que é a separação do globo ocular, a separação da córnea do globo ocular e colocar no líquido de conservação. É feita na câmara de fluxo laminar, então você se paramenta novamente, se escova tudo, se paramenta, tudo estéril, e vai para a câmara de fluxo laminar, que ela já está esterilizada aqui. Então essa câmara tem uma luz UV, você deixa ligado durante 20 a 30 minutos, que ela esteriliza o microambiente, e aí você pode fazer essa pequena cirurgia dentro da câmara de fluxo laminar. Tá? Então a gente faz todo o processo, a gente começa fazendo um novo cachecol, né? Depois faz um sulco com a lâmina 15 de bisturi, 360 graus. Depois corta com tesoura, empurra a íris para baixo, separando a córnea, e ela termina assim, né? Então fica dentro do frasco. Essa aqui é uma rima boa, ali aquela rima tá pequena. Para colocar numa câmara artificial, aquela dali daria problema, né? Então tem que ser uma rima que é a largura da lâmina de bisturi. A largura da lâmina de bisturi é o tamanho da rima de esclera que tem que ter. Pronto, aí depois disso, eu faço a avaliação de todas as córneas que foram preservadas. Então eu avalio a córnea, vejo camada por camada se está tudo ok, e depois eu classifico se ela vai para transplante óptico, se ela vai para transplante tectônico ou se ela vai ser descartada. Aí eu tomo essa decisão, notifico a central de transplante. Aí a central de transplante puxa a lista e vê quem vai ser o receptor daquela córnea. É assim que funciona. Ok? Era isso, pessoal.